Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, muita luz e muita paz para você. Neste domingo, nós iremos trazer para você uma mensagem que explica o processo da fé. É muito comum as pessoas dizerem que têm fé em Deus. É muito comum as pessoas afirmarem, até com muita propriedade, muitos até gritam que têm fé em Deus, que confiam em Deus, que a fé dele é muito grande. Mas acredito que 95% das pessoas que dizem que têm fé desconhecem esses segredos, esses processos que de fato mostra que ele tem. Acredito até que até em dizer que tem, já está mostrando que não tem, né? Dependendo da ocasião. Aqui no livro de Lucas capítulo 1, conta a história de Zacarias. Zacarias, um sumo sacerdote, chegou a vez dele, de Zacarias, de entrar no santuário do Senhor para lhe queimar incenso. Biblicamente falando, era um costume que se tinha, né? Um costume sacerdotal que se tinha na época. E a Bíblia conta que ele entrou no santuário para apresentar o incenso, queimar o incenso a Deus, ao Todo-Poderoso. Enquanto ele entrou, as pessoas ficavam de fora do santuário orando, esperando que ele saísse com a bênção para trazer e distribuir para as pessoas que ficaram de fora orando. Ele viu o anjo que lhe apareceu à sua direita, à direita do altar de incenso. Lucas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa foi a promessa do anjo para Zacarias. Um senhor já de idade, a Bíblia não cita a idade dele, mas diz que ele já era velho. A sua mulher também já era avançada de idade, Isabel. Então, o que foi que Zacarias falou para o anjo, né? Então, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão.
Então você vê esse processo bruto demais, né? Um processo meio injusto. Porque o que Zacarias perguntou para o anjo, falou para o anjo, era uma coisa lógica, era uma coisa óbvia, né? Eu já sou velho, ô Gabriel. Minha mulher também já é velha. Como que vai acontecer isso? Logo de pronto, o anjo lhe sentenciou como alguém que iria ficar mudo e não poderia falar enquanto não acontecesse o que o anjo tinha anunciado. Você parou para imaginar o risco que é você duvidar de algo que a palavra de Deus te instrui que vai te acontecer? Existem muitas pessoas que estão mudas no sentido de não ter nada para contar, mudas no sentido de não ter nenhum testemunho para contar. Não é que ela não mereça, não é que ela não tenha mérito diante de Deus, que ninguém tem. O nosso mérito é a fé. O problema é que muitas pessoas, mesmo dizendo que têm fé, elas meio que sem perceber, elas jogam fora suas bênçãos com palavras como esta de Zacarias. Ele ficou um tempo parado, no mínimo, parado sem falar. Ele ficou no mínimo um ano e meio, sem falar, até que lhe acontecesse o que o anjo tinha prometido. Mas na frente, ainda no capítulo 1, aqui no versículo 57, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na sua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Versículo 64. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Gente, está aqui um exemplo claro. Não é uma criação minha. Não é um conto que meu avô falava. Não, gente, é na Bíblia que está escrito isso. É bíblico isso. Para de duvidar. Para de questionar. Se Deus disse que Ele é com você, creia nisso, Ele é com você. Se Deus disse que coloca anjo te guardando, creia nisso, Ele coloca anjos te guardando. Se Deus disse que você e a sua casa seriam uma família bendita do Senhor, creia que a sua família é uma família bendita, apesar de que as circunstâncias, as situações não estejam mostrando isso. As circunstâncias da vida, as situações de Zacarias, a própria configuração de vida de Zacarias e Isabel, não lhe dava certeza nenhuma, humanamente falando, de que ele seria pai, de que ela seria mãe, mas porque o anjo falou que ele iria ser mãe, que ele iria ser pai, então tinha que acontecer.
Porque a boca do Senhor disse. Fica aqui essa mensagem para você. Se Deus está dizendo que mal nenhum chega à sua tenda, creia nisso. Se Deus está falando que vai abençoar a sua entrada e a sua saída, creia nisso, meu irmão. Se Deus está dizendo, esse é meu, o inimigo não toca, creia nisso. Satanás não vai tocar em você, não vai tocar na sua família. Se Deus garantiu, afirmou para você que a sua segunda casa será maior e melhor do que a primeira, creia nisso, acredite nisso. Eu não vejo motivo, meu Deus do céu, você vendo uma evidência dessa, ainda continuar fazendo as mesmas coisas. Continuar com essa fé fajuta dentro de você. Pasmem vocês. Pasmem vocês. Ontem eu me deparei, fui comprar o garrafão de água, eu me deparei com um rapaz que estava bebendo no bar, no lugar onde vende água, e me parou e disse, eu tenho muita fé em Deus. Já estava bêbado, estava com uma garrafa de bebida na mão. Eu não sei por qual motivo ele fez isso, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei, existem muitas pessoas que, assim como esse rapaz que me parou ontem no boteco lá, diz que tem fé, mas a fé que ele diz que tem não foi suficiente para fazê-lo se livrar do vício da bebida. Está assim de pessoas assim, meu irmão. Eu convido você para colocar a mão na consciência e pensar, você tem fé mesmo? Por que você está mudo, então? Por que você está mudo? Não se conta nada da sua vida para ninguém. Não tem nada para contar. Não conta as tristezas e as decepções por vergonha. Porque as pessoas sabem que você diz que tem fé, você crê em Deus. Oh, meu irmão, eu convido você para sair dessa situação. Eu convido você para dar um basta nessa situação caótica que você tem vivido. Eu vou fazer uma oração, vou fazer um pedido a Deus por você, pela sua casa, pela sua família. Vamos orar? Nosso Deus, eterno, soberano e poderoso Pai, nós entramos em oração, Deus, diante dessa mensagem que antecede esta oração, para interceder por todas estas pessoas, Deus, que como Zacarias, diz que tem fé, mas não tem visto o efeito desta fé em suas vidas, ó Deus. São pessoas que conhecem a Tua palavra, que conhecem até esta mensagem. Suas vidas estão paradas. Ó Senhor, eu oro e peço que o Senhor visite estas pessoas agora. Que o Senhor venha colocar um ponto final nessa espera, ó Deus. Porque como Zacarias, eles creem em Ti. Como Zacarias, eles acreditam na Tua palavra. Ó Deus, eu oro por esta casa, por esta família. Que o Senhor dê o livramento, Deus. E que o Senhor possa dar motivos para esta pessoa falar. Não somente das coisas boas que elas receberem, que elas irão receber, mas, acima de tudo, falar de que o Senhor é a origem principal de todas essas coisas boas que lhes têm acontecido. Pai Santo, amado, querido, eu te agradeço por a resposta desta oração, Deus. E coloque em tuas mãos estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.
Graças a Deus. Fica para você esta mensagem de fé. Eu convido você para se inscrever no nosso canal do YouTube, você acionar o sininho das notificações, porque todas as vezes que tiver uma mensagem nova, você vai ser alertado sobre isso. Muita luz e muita paz para você.